Imagine você ter um filho, um familiar, um idoso em situação de urgência e emergência, precisando de um socorro imediato e não ter mais a quem recorrer. Imagine não poder contar com o suporte dos recursos de saúde do Estado, porque são insuficientes, inexistentes ou impõem limites. Nessa situação, somente uma ação social consciente de pessoas que se importam consegue mobilizar ajuda material e amparo para criar uma rede de apoio onde ela não existe. Conheça agora Cidadão Protegido, um programa social da empresa Azul. Quero começar esse vídeo falando da minha própria experiência com o programa Cidadão Protegido. Em 2024, eu estava na BR-060, numa viagem curta entre Alexânia para Brasília, quando comecei a me sentir muito mal. Eu já vinha passando mal durante a semana, mas naquele momento eu me senti tonta e comecei a vomitar. Eu voltei alguns quilômetros, procurei o hospital. E em Alexânia, imediatamente eles me internaram e me transferiram para a emergência em Anápolis, onde eu entrei direto para a UTI. Então eu me encontrava numa cidade estranha, onde eu não conhecia ninguém, incomunicável, internado numa UTI. A partir desse momento começou o tratamento e a assistência social do hospital procurou saber à medida em que eu podia me comunicar com quem que poderia falar. E foi assim que eles chegaram aos membros do programa Cidadão Protegido, que começaram a providenciar o que eu mais precisava naquele momento, que era uma rede de apoio. Eles começaram removendo o meu carro, que tinha ficado lá abandonado na frente do hospital em Alexânia, onde também ele estava carregado de coisas de uma mudança que eu estava fazendo. Começaram a me dar assistência direta dentro do hospital, não podiam ficar no acompanhamento porque eu estava na UTI, mas providenciaram tudo que era necessário. E em 2025, por mais 2 vezes, eu fui internada e novamente eles me deram assistência. Em 2025 eu tive uma forte crise logo no começo do ano, fiquei quase 1 mês internada em estado grave e eles providenciaram uma técnica de enfermagem para me acompanhar à medida em que eu pude voltar à enfermaria saindo da UTI. Casos de vulnerabilidade envolvendo crianças e também adultos chegam aos membros do programa Cidadão Protegido. Eles se reúnem e avaliam quais as ações imediatas que devem ser tomadas. O que é que pode de imediato ajudar aquela pessoa? E eu quero deixar aqui o meu agradecimento e a minha admiração por esse trabalho. A iniciativa do programa Cidadão Protegido surgiu da necessidade em atender uma emergência com o pequeno Aleph Pinato, uma criança com síndrome de Down em coma semi-vegetativo que depende de atendimento intensivo domiciliar, o chamado home care, e que foi abandonada pela empresa prestadora de assistência médica hospitalar Unimed, contratada para atender com este serviço. O caso tramita na Justiça desde 2019 e tem sido pauta acompanhada pela imprensa com diversos desdobramentos. A Unimed inicialmente abandonou o paciente sem os insumos como leite, medicação e também profissionais necessários aos cuidados home care. Na sequência, a Unimed se recusou a fazer a transferência da criança de Brasília para o município de Alexânia, Goiás, alegando inexistência de profissionais no município para atender a modalidade home care, mesmo já tendo apresentado orçamento da prestação do serviço em Alexânia. Até mesmo com decisões judiciais, a Unimed se recusou. E em nota, a empresa de plano de saúde, a Unimed, informou que Alexânia não se dispõe de uma infraestrutura necessária para a atuação de serviços de atenção domiciliar, conforme o regulamento da Agência Nacional
de Vigilância Sanitária, a Anvisa, e informou que dentre esses requisitos estão equipe multiprofissional, serviço de urgência e emergência e hospital de retaguarda na região para atender a criança em caso de intercorrência. Enquanto isso, a Priscila continua morando na antiga casa que já foi vendida no fundo da casa, porque simplesmente a empresa se recusa a fazer essa transferência. É um drama gigantesco que ela está passando com o filho, viu, Porta Nova? Pois é, em caráter liminar tinha sido concedida essa remoção do menino. Danilo, muito obrigado pelas informações, dando panorama geral. Agora eu vou chamar aqui na tela uma imagem para a gente ver. Bom, a Unimed disse que não tem como fazer esse transporte porque no município não tem essa estrutura disponível. Mas vamos lá. A empresa, que está aqui o nome dela, isso aqui é parte do processo, tá? A empresa que faz o atendimento de saúde para o menino fez um orçamento de assistência multiprofissional domiciliar em sua nova residência no valor mensal de R$32 mil. Se a empresa conseguiu fazer um orçamento desse atendimento no município na nova residência, ou seja, em Alexânia, como é que a operadora de saúde diz que esse serviço não está disponível se até orçado está? A denúncia sobre a situação do Aleph também chegou à empresa Azul, que identificou a urgência imediata deste e de tantos outros casos de pessoas que não têm mais com quem contar. Então, esse projeto, ele iniciou de uma situação real, né? Não foi nada programado. E aí, a partir dessa realidade concreta de Aleph, que estava sendo abandonado pelo seu plano de saúde, nós decidimos, com os nossos braços, a nossa mente, enfim, pensar em estratégias que a gente poderia ajudar. A luta judicial acontece até hoje, né? Mas os direitos do Aleph foram garantidos. E então ele nasceu dessa forma, esse projeto, e a nossa ideia é justamente essa, não é substituir o Estado naquilo que ele tem como dever, né? Em relação aos direitos da criança, enfim, mas ser aquele socorrista. Quando o Estado não está garantindo aquilo que é necessário para a manutenção da vida, o Programa Cidadão Protegido se esforça, através de seus associados, dos nossos parceiros, para auxiliar aquele necessitado que está ali com uma urgência que pode causar um problema, de colocar ele numa situação de vida ou morte. Doença, acidente, um momento de fragilidade absoluta da vida que exige ação imediata. A empresa Azul diagnosticou a necessidade de promover a atividade realizada por indivíduos ou grupos que têm o objetivo de intervir positivamente em uma situação de risco em atendimento a uma comunidade. A iniciativa Guardiã Cidadã da empresa Azul envolve ação organizada em programas de apoio com perfil diverso para atendimento voluntário em ações pontuais. A ação social do cidadão protegido visa atender situações extremas e a sua prática é exclusivamente direcionada a solucionar o problema do outro, remover obstáculos e auxiliar no momento de grave crise. Gente, eu quero agradecer a cada um de vocês que contribuiu para que a minha filha pudesse fazer essa troca, né? E hoje vocês vieram aqui me pegar. Graças a Deus, semana que vem a gente vai lá já fazer a troca. Eu fico muito feliz em nome dela, da minha Luísa, que tá ali dentro dormindo. E agradecer mesmo do fundo do coração que Deus abençoe a cada um de vocês e que assim que ela fazer a troca, eu vou mostrar para vocês já, né, tudo arrumadinho. E não tenho palavras para agradecer a associação que está nos ajudando muito. Abriu muitas portas pra gente depois que vocês entraram na nossa vida. E é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. E aí a gente começou a ser procurado por famílias que estavam ali passando praticamente pela mesma situação do Aleph. Não necessariamente crianças, mas também adultos que tinham ali um quadro de estar ali em casa, numa UTI, que estava ali, né, dentro do lar dele, com alguma assistência ou pouca assistência do Estado. Muitas vezes faltam insumos, por exemplo, para essas pessoas que têm traqueostomia, que têm uma gastrostomia, e eles precisam de uma alimentação toda adequada. Então, acaba
acabou que o programa Cidadão Protegido ele foi se construindo de uma forma muito orgânica. E essas pessoas que têm esse tipo de necessidade começaram a nos procurar. Então acabou que não foi uma escolha nossa, mas foi meio que natural. E a gente presta hoje assistência a esse tipo de situação. Entre as ações sociais que constituem causas que são abraçadas pela Empresa Azul, estão mutirões em segmentos da educação, saúde, meio ambiente, cultura, programas de voluntariado, arrecadações e doações para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade. Os guardiões da cidadania põem em prática os princípios do bem-estar da comunidade, contribuindo para um presente e um futuro justo, inclusivo e sustentável. Hoje nós estamos aqui atendendo moradores da cidade de Alexânia, pessoas que vivem essa situação, porque é até uma coisa que nos surpreendeu, né, quando a gente foi conhecendo a realidade aqui, conversando com as mães dessas pessoas, eles têm muita gente, né, nesse tipo de quadro clínico, quadro de saúde aqui em Alexânia. Então eles se comunicam, né, às vezes acionam a gente, então a gente vai lá, inscreve aquela pessoa, ela diz, olha, eu quero me inscrever no programa Cidadão Protegido, inscrever meu filho, porque geralmente essas pessoas são tuteladas, né, por um parente, geralmente pela mãe, e eles se inscrevem no programa e a gente presta essa assistência. Muita gente sente vontade no seu íntimo de fazer alguma coisa, de ajudar, de mudar o mundo. Mudar o mundo não necessariamente é um movimento gigantesco e internacional. Mudar o mundo pode acontecer aqui mesmo, na sua vizinhança, na sua cidade, no entorno do DF. Se você tem vontade, disposição para ajudar, junte-se à rede Fazer o Bem e conheça o detalhamento de como é possível estender as mãos àqueles que estão precisando de ajuda, precisando de um remédio, de apoio, de ser ouvido, de um carinho, de uma ação de amor. Se você tem essa vontade e disposição, entre em contato e entenda como ser guardião de um cidadão pelo programa Cidadão Protegido da Empresa Azul. A gente se despede por aqui, desejando ampliar a reflexão sobre o tema Cidadão Protegido e que mais cidadãos estejam sob a proteção da inteligência superior que utiliza mãos humanas para agir aqui no mundo da forma. Até a próxima!